Olá a todos, meu nome é Victor Berino e hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal um vídeo mais elaborado, um vídeo diferenciado, em que eu não vou estar fazendo nenhuma questão nem nada, só apresentando um assunto que eu gosto muito. Eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. A física é a área do conhecimento que mais me fascina e dentro dela tem uma coisa que mais me chama a atenção, que é a gravitação. E eu vou contar um pouco sobre essa história. Começamos lá em 1687 com um cara chamado Isaac Newton, que ao publicar uma de suas obras, ele enuncia a teoria da gravitação universal da seguinte maneira: se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Matematicamente falando, a força de atração entre dois corpos de massa m1 e m2 tem intensidade de m1 vezes m2 vezes g, onde o g é a constante gravitacional universal, que serve para qualquer dois corpos que estejam no vácuo, sobre d quadrado, onde d é a distância entre os centros de massa. A sua influência, a partir dessa publicação da obra dele, foi tão importante que a gente refere a física que despreza aspectos relativísticos e quânticos como a física newtoniana. E é justamente essa física newtoniana que a gente aprende no colégio, que é força igual a massa vezes atração, cinemática, dinâmica, hidrodinâmica. É a conhecida física newtoniana. Newton tratava a gravidade como uma força e ainda mais imediata. Ou seja, vamos supor que o Sol, ele do nada sumisse. E segundo as teorias de Newton, as previsões dele, se o Sol sumisse agora, a gente imediatamente sentiria os efeitos da ausência do Sol em questão gravitacional, não sobre não ter luz ou ficar muito, muito frio, mas na questão de que o planeta Terra não sentiria mais atração gravitacional entre Sol e Terra imediatamente após o Sol sumir. Entretanto, existiu um cara chamado Albert Einstein que veio para quebrar justamente essa física newtoniana. Ele veio com o trabalho dele da relatividade geral em 1905, que revolucionou toda a nossa visão da realidade. E a gente vai especificamente falar nesse vídeo sobre a teoria gravitacional e como Albert Einstein transformou a nossa visão sobre o que é a gravidade. Bom, segundo as teorias de Einstein, a coisa mais rápida do universo é a propagação da luz no vácuo. Então, nem mesmo os efeitos gravitacionais podem percorrer mais rápidos do que a luz. Ou seja, a informação de que o Sol sumiu em termos gravitacionais não pode chegar primeiro na Terra do que a própria luz do Sol, vamos supor, sumir. Então, o que a gente pode concluir a partir desse fato? É que a gravidade não é imediata, já contradizendo o que Newton afirmava. Aí que vem a parte mais legal dessa história que eu estou contando aqui para vocês. A teoria da relatividade geral fala que a gravidade não é uma força e que os objetos orbitam segundo a curvatura do espaço-tempo. Onde a curvatura do espaço-tempo ela é definida, ela é moldada a partir de objetos massivos e que quanto maior for a massa desse objeto, maior a deformação desse tecido espaço-tempo, E maior vai ser a influência dele nos outros objetos. Semelhante à força que Newton falava, que quanto maior a massa, maior é a força gravitacional que atua no corpo, Então, esses vídeos que vocês estão vendo agora na tela de vocês, eu gravei aqui em casa de maneira altamente improvisada, mas que o pano verde que vocês estão vendo aí representa o tecido do espaço-tempo. A bola no centro, que é um pouco mais massiva, representa o Sol, por exemplo, que, óbvio, fora de escala, E as bolas de gude que eu
solto e meio que jogo dando a velocidade tangencial são os planetas, como a Terra, né? Então eu estou meio que simulando como é que seria essa interação Sol-Terra e o tecido do espaço-tempo, né? Veja que quando eu solto o nosso planeta, ele vai em direção ao Sol, né? Que é o objeto mais massivo, semelhante ao que realmente ocorre. Se eu soltasse um objeto perto do Sol, ele seria atraído para o Sol. E se a gente der uma velocidade tangencial, né, para esse objeto, ele tenta orbitar esse Sol, né? Então, se eu jogar a minha bolinha de gude tangencialmente com a velocidade inicial, ele vai fazer meio que uma espiral, né? E ele só tem essa espiral porque ele perde energia, existe uma dissipação de energia, mas que na vida real o que aconteceria? Se eu jogasse essa velocidade, ele ia orbitar o objeto maior, que é o que acontece na vida real. Óbvio, existe uns cálculos matemáticos que precisam ser feitos para poder bater o raio com a velocidade, para poder ser uma órbita circular ou elíptica, tanto faz, né? Mas o importante é que a curvatura do espaço-tempo diz como os objetos devem se mover e diz também como vai ser essas órbitas, né? Como é que ocorrem essas interações. Um ponto muito importante de ressaltar é que essa deformação no espaço-tempo ele ocorre nas 3 ou 4 dimensões, como é que eu vou explicar posteriormente, mas que o que eu quero dizer é o seguinte, é que o plano que eu tenho, ele é plano, né? Só que o universo, né, que a gente está olhando aqui assim, ele é em 3 dimensões, ou seja, largura, comprimento e altura, né? Então você entenda que essa deformação no espaço-tempo, ela ocorre de forma uniforme sobre todo o planeta. Só que eu não consigo exemplificar isso de maneira concreta sem utilizar animações e tal. Então, essa é a melhor maneira que eu posso mostrar para vocês em forma de experimento. Ou seja, o tecido do espaço-tempo não é plano como o pano. Diferente de Newton, Einstein afirmava que se o Sol sumisse, os planetas demorariam tempo para sentir os efeitos gravitacionais. Cerca de 8 minutos para a Terra, que é o tempo que a luz demora para chegar do Sol para a Terra. Ou seja, se o Sol sumisse nesse momento, a gente só iria sentir os efeitos gravitacionais daqui a 8 minutos, que é o tempo mais ou menos da luz chegar aqui. Então a propagação dessa informação percorre mais ou menos na velocidade da luz. Não mais, para menos, obviamente. Mas existe um ponto que eu introduzi aqui nesse vídeo e ainda não expliquei, que é o tempo. Eu tô aqui falando de tecido espaço-tempo, não sei o que espaço-tempo, e até agora eu só falei de espaço, né? Eu até falei de 4 dimensões, mas qual seria essa 4ª dimensão? A 4ª dimensão é justamente o tempo. Ou seja, um objeto massivo, ele não só deforma o espaço, ele não só modifica a interação do espaço, ou seja, entre os objetos, como ele muda o andamento do tempo. Quanto maior for a deformação do espaço-tempo, ou seja, quanto mais massivo for o objeto, maior a influência gravitacional dele e mais lentamente o tempo passará perto desse objeto. Desse modo, supondo que um astronauta faça uma missão de completar uma semi-órbita em um buraco negro e em seguida voltar à Terra, e após a execução dessa missão, já em terra firme, foi observado que para ele passou alguns meses para realizar essa missão. Só que para as pessoas que estavam na Terra, passaram 51 anos. Bom, esse caso aqui não foi eu que inventei na minha cabeça, né? Mas é um experimento conhecido que nunca foi experimentado de verdade, né? Mas que ele é retratado e de forma realista no filme Interestelar, em que o comandante da tripulação lá, ele vai ter que dar uma volta no Gargântula, que é o buraco negro, para poder conseguir dar uma propulsão lá necessária.
E essa manobra que eles fazem custa para eles 51 anos. Ou seja, só porque eles chegaram perto do buraco negro, o tempo para eles passou mais lentamente do que as pessoas da Terra. Então, quando eles retornarem à Terra, eles vão estar 51 anos... as pessoas da Terra vão ter 51 anos mais velhos do que eles. Bom, um caso mais palpável, mais próximo da gente, que a gente pode sentir isso, é que os satélites de GPS, eles sentem uma gravidade menor do que a gente. Então, o tempo para eles passa diferente para a gente. Eles, eu digo, os satélites de GPS. Só que, como eles trabalham com processos simultâneos entre Terra e satélite, eles precisam matematicamente corrigir essa diferença de tempo causada pela relatividade de Einstein. Óbvio, isso já sempre existiu, mas que foi descoberto por Einstein, né? Essa influência gravitacional ela chega a ser tão forte que, dependendo dos casos, ela consegue desviar até a luz. Que a luz é um fóton sem massa, e como é que é essa relação, né? Não ter massa e ele sofrer efeitos gravitacionais. É justamente por isso que Einstein chegou para revolucionar toda a nossa percepção do universo. E é justamente por isso que a gente consegue teorizar e provar a existência de buracos negros, como esse que você está vendo na tela. E uma das provas concretas da teoria da relatividade geral foi firmada aqui no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, que ocorreu um eclipse solar total, né? O céu ficou todo escuro e estrelas que não poderiam ser vistas por nós, por estarem atrás do Sol, podem ser vistas graças ao desvio que a luz sofre ao passar pelo Sol, já que o Sol é um objeto muito massivo. Então o Sol deforma o espaço-tempo, permitindo com que a gente veja objetos atrás dele, aqui na Terra. E esse experimento foi feito lá em 1914, se eu não me engano, e foi um marco histórico para a nossa sociedade. Eu vou deixar aqui uma referência também para vocês observarem que um buraco negro ele possui meio que um disco de luz e que se você estiver numa certa posição você consegue ver o disco de trás dele, justamente por essa influência. Eu vou deixar aqui o vídeo na descrição, vocês observem aí, é o vídeo do Veritasium. Muito bom vídeo. Finaliza aqui esse vídeo. Eu vou deixar na descrição alguns links dos vídeos que eu me baseei. E vejam todos eles, caso queiram entender um pouco melhor. E eu vou deixar aqui os comentários abertos para dúvidas, críticas e sugestões que vocês quiserem fazer. Já que eu não sou nenhum especialista e eu não tenho o conhecimento matemático e nem físico suficiente para falar sobre todos os assuntos em que eu toquei aqui, mas que é um assunto que eu estudo já tem muito tempo. Que, inclusive, na minha época de colégio, por isso que eu tenho esse tecido e eu gosto desse assunto, porque na minha época de colégio, no início do ensino médio, eu apresentei justamente esse tema na minha feira de ciências. Eu tô deixando aí as fotos para vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.